Eu nem sabia que dava pra comemorar 2 vitórias consecutivas. Sequência de vitórias. Bom, a Ponte Preta entrou em campo ontem pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o time do Novo Horizontino, comandado pelo Eduardo Batista, e venceu por 1-0, gol de Paulo Baia. Segundo gol consecutivo do Baia, né, e a segunda vitória da Ponte consecutiva com gols do senhor Paulo Baia. A Ponte entrou em campo com uma escalação extremamente alternativa, né, cheia de desfalques e tudo mais, mas alguns jogadores jogaram algo próximo do que a gente estava acostumado ou até esperando, né, que jogassem no futebol. A Ponte jogou com o Kaique, o Everton, Fábio Sanches, Edson e Mailton improvisado do lado esquerdo, porque a Ponte não tinha o Arthur e aparentemente o Júnior Tavares não vai ser utilizado. No meio campo entrou com o Amaral, Ramon, Matheus Jesus, e na frente uma linha de 3 com Thales, Eliel e o camisa 7. Desde o jogo contra o Ituano, que a Ponte também já estava com uma série de desfalques, uma série de impossibilidades, né? O Felipe tentou já colocar um time num esquema num 4-3-3. Lá em Itu eu achei que não funcionou muito bem, né? Principalmente no primeiro tempo. A distribuição tática ficou esquisita. O Thales vinha mais, voltava muito e ficava praticamente só o 7 isolado para puxar o contra-ataque, e a configuração ficou estranha. E nesse jogo também contra o Noroeste começou estranho o time, né? O time demorou para entender um pouco o posicionamento, principalmente ali os primeiros minutos de jogo. O time muito espaçado, os jogadores fora de posição. Tava estranha a distribuição tática, até dá para entender, né? Porque o time totalmente alterado. Mas estava muito esquisito, estava estranho. Demorou para algumas peças funcionarem, mas teve um jogador ali que eu acho que desde o começo do jogo ele foi o que movimentou o time para tentar buscar uma certa ofensividade em algum momento, que foi o Mailton. O Mailton, toda a bola que ele pegava, até por característica, né, ele é um cara mais ofensivo, né, ele já é um lateral mais ofensivo. Toda a bola que ele pegava, ele tentava partir para cima, né, tentava muitas vezes fechando, e isso até atrasou um pouco o time começar a engrenar, né, porque ele fechava muito, é natural, ele ia cortar pro lado direito, que é o lado que ele joga, né, ele não tem perna esquerda, né. Mas mesmo assim muito participativo, muito ativo. Eu acho que isso que foi o que começou a fazer o time querer um pouco mais de ofensividade. Porém, a insistência no jogador que veste a camisa 7, que é inexplicável, né? Não tem, o Felipe até foi questionado nisso na coletiva. Todo jogador que entra melhor. O Thales, que é um ponteiro, entrou melhor. O Baia, que também é um ponteiro, entrou melhor, né? O Pablo Diego, que nesse momento tá lesionado, tá afastado, mas não, acho que não tem nem comparação com o Dudu, embora não viva o seu melhor momento, mas é o vice-artilheiro da Ponte na temporada. E o camisa 7 não sai do time, cara, ele continua sendo mantido. O Baia entrou muito bem no jogo em Itu, foi o diferencial do time para que o time conseguisse um resultado, e no jogo seguinte foi novamente preterido, né? Começou no banco e entrou no decorrer da partida. E a Ponte fez um primeiro tempo sem correr grandes riscos, né? Não acho que a Ponte tenha sido melhor no jogo. Eu acho que a Ponte fez um primeiro tempo sem correr grandes riscos. O sistema de linhas baixas, né, que o Felipe Moreira tenta implementar no time,
acaba casando com um sistema de contra-ataque, que é o jeito que o Novo Horizontino joga. O Novo Horizontino é um time que opta pela velocidade, pela retomada em contra-ataque. E esse sistema acaba batendo de frente com o que a Ponte planeja fazer, né? Então, dessa forma, a Ponte correu poucos riscos, né? Teve uma partida controlada, até teve ali um volume ou outro ali de ataque, chegou até a fazer um gol, né? Que foi anulado, né? Depois, vendo o lance, realmente estava impedido e tal. Milimétrico ali, quase mesma linha, mas estava impedido. Teve um gol anulado no primeiro tempo, poderia ter saído para o intervalo com um resultado até melhor, mas no segundo tempo a Ponte já volta com uma postura diferente, né? Acho que também resultado um pouco da postura do próprio Novo Horizontino. O Novo Horizontino tenta se abrir um pouco mais, porque acho que percebe que jogando no contra-ataque não ia conseguir jogar contra a Ponte, porque a Ponte não oferece essa possibilidade, porque a Ponte não é um time que vai se lançar pro ataque, né? E aí o Novo Horizontino tenta se abrir um pouco mais e a Ponte começa a ganhar um pouco mais o meio campo. Matheus Jesus entra um pouco mais no jogo e aí ele começa a pôr a bola no chão, a esfriar a bola, a trabalhar a jogada, né? A construir as jogadas, né, da Ponte. E a Ponte começa a ter um pouquinho mais de... E aí sim, eu acho que a Ponte começa a ser melhor na partida. Lá pelos 15 minutos do segundo tempo, a Ponte já era superior ao Novo Horizontino na partida. Aí tem as alterações, né? A entrada do Filipinho foi crucial para a mudança de postura do jogo. O Filipinho é um jogador, assim... de rara qualidade, assim. Acho que a Ponte tem uma joia nas mãos, assim, que acho que é de valor inestimável, né? A Ponte vem de uma sequência de bons volantes, revelando bons volantes, mas eu acho que o Filipinho talvez seja o que tá mais... tem uma curva, né? Um teto, talvez, de futebol maior dos que a gente viu até agora. E a entrada dele muda totalmente a dinâmica de meio campo, né? Porque ele é um cara de retomada em velocidade. Ele sempre toma a bola... O primeiro bote dele sempre é em linha alta, né? Então acaba com que o time retome a bola mais à frente. Ele é um cara de progressão. E a Ponte começa a jogar melhor, até que sai o gol do Baia, né? Uma jogada... um lançamento do Mailton, que o Baia domina, vai para cima, dá um belíssimo corte no zagueiro e faz o gol. No primeiro momento o juiz anula, mas ele estava em condição, tinha um jogador ali, um zagueiro do Novo Horizontino no meio do campo que dava condição para ele. A Ponte faz o gol. E aí a Ponte controla bem o jogo, né? Os minutos finais de jogo. O gol da Ponte sai aos 82 do segundo tempo, né? Aos 82 de jogo. E ali a Ponte controla bem o jogo, né? Sem susto, né? Tem uma bola ou outra ali e começa a circular um pouco mais na área da Ponte. Alguns escanteios e tal. Mas a Ponte soube controlar o jogo. Algo que já tinha acontecido contra o Ituano. O final de jogo da Ponte, a Ponte soube controlar o jogo, né? Ter um pouco mais a bola. Aconteceu novamente contra o Novo Horizontino, mas era algo que não acontecia, né? Em outros jogos a Ponte teve uma sequência aí de jogos que deixou escapar a vitória no último ou no penúltimo lance. No geral, acho que foi uma boa partida da Ponte. Acho que foi uma boa partida. A Ponte até então assim, não tinha feito nenhuma partida realmente elogiável, né? Tinha alguns pontos que a gente falava, não, beleza, isso aqui funcionou, isso não funcionou, mas acho que ontem fez uma boa partida, uma partida digna de ser elogiada, principalmente pelo comprometimento dos jogadores. Era nítido que você via que os jogadores estavam 100% focados no jogo, né? Todo mundo ali se entregando. A própria comemoração do gol deixou isso bem claro, né? Que os jogadores estavam ali cientes da responsabilidade, porque não é comum, né? Embora tenha se tornado até comum depois do VAR ter duas comemorações no gol, né?
mas não é comum você ver os jogadores irem novamente comemorar o gol depois que o juiz confirma, né? Normalmente é uma comemoração um pouco mais discreta porque o juiz já quer começar o jogo. Mas foi um gol assim, de tanta importância pela situação que os jogadores da Ponte, assim que o juiz confirma o gol, eles vão novamente lá para o Alambrado, vão comemorar, vão extravasar, deixando bem claro que todos estavam sentindo o peso da partida. Isso é muito importante, né? Que era uma coisa que a gente tinha visto em alguns momentos aí na Série B. A Ponte tinha perdido um pouco esse peso de responsabilidade das partidas, né? A gente via assim, às vezes parecia que o time não estava tão concentrado ou tão dedicado, né? Dava essa impressão. Ontem, pelo contrário, deu uma impressão de que realmente o time estava focado, estava inteiro na partida. Acho que talvez contra o Sport aconteceu isso, contra o Vila Nova aconteceu isso, né? Do time estar mais focado no resultado, né? Ontem foi possível ver isso, mas acho que ontem com destaque maior para alguns jogadores. Gostei muito da partida do Matheus Jesus, gostei muito da partida do Filipinho. O Mailton fez uma excelente partida, acho que foi inclusive até o melhor, na minha opinião, talvez o melhor em campo. O Bahia entrou muito bem, o Thales, que saiu para o Bahia entrar, também estava muito bem, chamando o jogo toda hora, um cara que verticaliza muito. Gostei de alguns jogadores, achei que ontem deu para elogiar mais do que a gente estava acostumado nessa Série B. Ontem foi uma partida assim que deu um fio de esperança para o Ponte Pretano de que existe um caminho, existe uma possibilidade. É possível imaginar esse time fazendo uma campanha um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais aceitável. Se vai continuar assim, não sei, porque eu não tenho confiança nenhuma no técnico, né? Inclusive, acho que a participação dele no resultado foi talvez das menores possíveis. Porém, vendo a disposição dos jogadores, vendo o tanto que eles demonstraram, né, no momento do gol, né, que estavam ali, e no fim da partida também, os jogadores extenuados, tal, ficou visível a entrega, pelo menos nesse sentido, deu uma esperança para o Ponte Pretano. Espero que a Ponte consiga manter essa boa fase aí, para a gente mudar essa chave, agora com a chegada de alguns nomes, né, o André já foi apresentado, né? Tem alguns outros nomes que devem ser apresentados aí nessa janela de transferência agora que abriu hoje, né? Alguns nomes que provavelmente cheguem para jogar, pelo menos isso é o que o presidente disse e é o que a gente espera. Beleza? Esse foi o MacaCast de pós-jogo. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, a Ponte conseguiu 2 vitórias consecutivas. Sim, a Ponte conseguiu 2 vitórias consecutivas na Série B e agora abre uma distanciazinha legal ali do Z4, já começa a trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade para a sequência do campeonato. Beleza? Lembrando sempre que o MacaCast é um oferecimento da KTO, link na descrição. Segue a gente nas redes sociais para mais informações, a gente está sempre falando da Ponte. Tem live, essa semana a Ponte estreia na Copa Paulista. Vai sair um vídeo de pós-jogo com o resultado. Então se inscreve no canal para ficar de olho, não perder nada. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.